Boa tarde! Estamos aqui ao vivo para mais uma live da edição do Pergunta pra Psi. E para você que não conhece esse quadro, como é que funciona? Todo final de semana eu abro o box de perguntas no meu perfil aqui do Instagram. Vocês fazem as perguntas que vocês querem, vocês sugerem temas. E aí, quarta-feira, às 13 horas, eu venho fazendo live para responder a essas perguntas e as demais que surgirem aqui sobre o tema, tá bom? E eu vou colocar aqui o tema da live de hoje. O tema é depressão. Deixa eu deixar fixado. Sejam bem-vindos! Estou vendo que tem pessoas diferentes aqui. Fiquem à vontade, podem vir entrando. E sabe essa setinha que tem aqui embaixo? Um desenho de um aviãozinho? Clica nela e envia para as pessoas que você conhece. Para as pessoas poderem também ter acesso a essa live e estarem aqui ao vivo junto com a gente, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Eu vou trazer essa resposta, a pergunta e a resposta que me fizeram, e vocês vão acompanhando, e daí vocês podem ir fazendo as perguntas de vocês, que ao final da minha fala, eu venho para ler os comentários e para ler as perguntas, e a gente fazer essa interação, tá bom? E deixa eu me apresentar, né? Já que tem gente nova aqui. Olha só, eu sou Jennifer Branco, sou psicóloga, especialista em psicopatologia, psicanálise clínica e psicanálise. Então, vamos ao que interessa. A pergunta que me fizeram no final de semana foi: depressão tem cura? É uma excelente pergunta, né? Parabéns para quem perguntou, porque é algo bem instigante. E a depressão acaba acometendo muitas pessoas, ainda mais no atual cenário que a gente está passando, né? De uma pandemia. E me dá um feedback de vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O volume aí tá bom? Eu coloquei o fone de ouvido para ver se o áudio fica melhor. Se tiver algum ruído, alguma situação, vocês me falam, tá bom? Seja bem-vinda, Renata. Tá, então eu vou começar. Leilane, minha amiga, tá aí, seja bem-vinda. Então, gente, clica no aviãozinho aqui embaixo para vocês encaminharem para mais pessoas terem acesso a essa live. E nós vamos falar aqui de depressão. O áudio tá bom, obrigada, Conceição. Obrigada, Elaine. Então tá certo, vamos lá. Qual a pergunta que me fizeram no final de semana? Depressão tem cura? Então, vamos responder, né? Primeiro, a gente precisa fazer uma diferenciação entre depressão e tristeza. A tristeza é um estado, é um sentimento que uma pessoa tem num determinado momento e que faz parte da vida. Todo mundo sente tristeza, é normal isso acontecer, certo? Isso é tristeza e a tristeza ela vem geralmente por um fator pontual. Digamos, você perde o seu emprego, você fica desempregado, você fica triste com aquela situação, certo? E é até esperado que você fique triste se você não estava a fim de perder aquele emprego. Mas vai chegar um tempo que a sua tristeza vai passar e você vai superar isso. Ou então você perde alguém muito querido, né? Um familiar, um amigo falece. É esperado que você fique triste. Seja bem-vinda, Paty. Você conseguiu? Muito bom. Então, quando você passa por algumas situações que te entristece, você vai ter esse humor mais apático, só que isso vai passar, certo? É uma tristeza. E a depressão? O que é a depressão? A depressão nada mais é do que um afundamento. Como assim? Imagina que a seguinte situação junto comigo. Imagina uma cama usada, com bastante tempo de uso e com um colchão velho.
E esse colchão, de tanto ser usado, ele ficou afundado assim no meio. Formou-se uma depressão naquele colchão, certo? Ou uma outra situação, imagina aqui junto comigo de novo. Tem uma estrada que passa caminhões, carros pesados, e de tanto ficarem passando os carros ali, forma-se uma depressão naquela estrada, ela fica mais funda. Isso é depressão, certo? E a depressão também é uma nomenclatura, um nome para designar uma doença psiquiátrica, certo? Logo, fazendo essa metáfora do afundamento, a depressão, ela vem com um transtorno de afeto. É quando o seu humor está mais para baixo, tá afundado, digamos assim, para utilizar essa mesma metáfora, tá? E lembra que eu falei, a tristeza ela acontece por uma situação pontual e ela passa. Na depressão, ela persiste por um tempo maior, certo? E aí, quando eu falo que a tristeza precisa de um evento que desencadeia, um evento lá pontual, a depressão ela pode ter um evento que desencadeia essa depressão, mas ela também pode não ter. Você pode sentir todos os sintomas depressivos sem saber exatamente o que te causa depressão, entende? E tem uma outra questão aí também. A depressão, ela tem gradações. Existe a depressão leve, existe a depressão moderada e existe a depressão grave. Por isso que nem toda pessoa que está acometida por uma depressão vai ter os mesmos sintomas e vai ser da mesma forma. E tem também outro ponto. Quando você tem depressão, quando você está passando por depressão, não significa que você não pode ficar alegre com alguma situação. Entende? Não tem nada a ver. E também tem um outro ponto. Nem todo mundo que está sorrindo por aí, que se alegra com algumas situações, pode não ter depressão. Entende? Você pode ter uma pessoa lá do seu lado que sorri, que fica feliz por alguma situação, mas que está passando por uma depressão, tá? Então, vamos fazer essas diferenças. E o que acontece na depressão antes de falar se ela tem cura ou não? A depressão, ela acaba trazendo vários sintomas. Ela pode trazer distúrbios do sono, você pode ficar muito sonolento, muito sono, além do normal para você, ou você pode ficar com insônia. Pode acontecer também de ter alterações no apetite, você não sente fome, ou você sente muita fome e come o tempo todo. Pode acontecer também, na verdade isso acontece, é um sintoma muito comum da depressão, a falta de prazer. Você perde aquele colorido da vida, aquele encantamento, você fica sem aquele motivo de viver. Isso acontece na depressão e vai variar de cada tipo, se é leve, moderado ou grave. E aí a Elane perguntou aqui, né? Cadê? Vou subir aqui rapidinho. Gente, sumiu pra mim. Cadê? Eu vou responder agora porque é pertinente aqui com a minha fala. Não achei, mas eu lembro que a Elane perguntou assim, achei. É diferente de crise de ansiedade? Crise de ansiedade, crise é um momento que você tá com a ansiedade no seu grau extremo. E aí você tem todos os sintomas de uma crise, de um ápice lá no nível alto de ansiedade. A depressão, ela é uma doença e ela dura por um tempo maior e que pode vir ansiedade também, compreende? Então vamos lá. Falei da depressão, que ela pode ter os seus graus de leve, moderado e grado. E quando tem uma depressão no grau mais leve, você consegue resolver sem intervenção medicamentosa, por exemplo. Você consegue fazer
coisas que te tira desse estado depressivo, porque o afundamento, a depressão, ela tá leve, ela não tá muito funda. Lembra da metáfora do afundamento que eu falei aqui pra vocês? Então, se não tá muito fundo, você consegue voltar. Mas se essa depressão já tá num grau moderado a grave, você vai precisar de um tratamento. Você vai precisar de psicoterapia, certo? Uma ajuda de um psicólogo, uma ajuda de um psicanalista e vai precisar também de uma ajuda de um médico para vir com a intervenção medicamentosa. Porque pessoas que estão numa depressão no grau moderado a grave, elas não têm energia nem para fazer psicoterapia. E o medicamento, ele vai lá nos seus receptores para poder fazer aquela ligação que os seus neurônios precisam para te dar essa capacidade de você se levantar da cama, de você fazer algo por você, tá? Então, vamos lá. Se tem cura ou não, né? Essa é uma pergunta bem instigante. Por que eu digo isso? Porque, digamos assim, entra nesse raciocínio junto comigo. Imagina que você é uma pessoa muito tímida, e você tem medo de falar em público. Mas você assumiu um cargo que você precisa fazer reuniões e que você precisa fazer apresentações do seu trabalho para várias pessoas. E aí, mesmo sendo tímido e mesmo tendo medo de falar em público, você vai precisar fazer um treinamento aí, e se for o caso, fazer psicoterapia para lidar com essa situação e conseguir enfrentá-la. O que você vai fazer? Mesmo com medo e mesmo sendo tímido, você vai assim mesmo e faz. Para mim, eu chamaria de cura desse medo ou cura dessa timidez. Cura por quê? Porque a pessoa foi lá e deu conta de fazer, entende? Pra mim isso é cura. Agora tem que ver o que é cura pra você, sabe? Isso não significa que a pessoa perdeu a timidez dela ou o medo dela. Não, ela não perdeu. Ela tá fazendo aquele trabalho mesmo sendo a pessoa mais tímida e mesmo tendo aquele medo, entende? E como funciona na depressão? A depressão tem cura? Para mim, pelo que eu acredito e na forma como eu trabalho, eu vejo que é possível você lidar com as suas situações da vida mesmo tendo depressão. E aí, cabe a você chamar isso de cura ou não. E é possível uma pessoa viver bem mesmo se ela é acometida por depressão, entende? Porque acontece o seguinte, se você tem uma depressão, existem vários fatores que fazem com que essa depressão aconteça e fazem com que você tenha esses sintomas depressivos. Por isso a depressão, por ter vários fatores, ela é uma causa multifatorial, tá? Tem uma causa que é do próprio sujeito. A pessoa já tem uma predisposição a esse humor mais baixo. E tem causas também que é do próprio ambiente. É o ambiente que facilita com que essa depressão se instale naquele sujeito. Porque é um ambiente que não é um ambiente saudável, vamos dizer assim, tá? Então, a gente precisa pensar em várias situações. Situação social também, situação cultural também. E se a gente for parar para pensar na nossa cultura, existe um paradoxo entre o excesso e o vazio. Nós temos um excesso enorme de informação disponível para nós. Um excesso de atividades no nosso dia para a gente fazer. E ao mesmo tempo, um vazio de algo que a gente não conhece. Porque imagina se você se depara com um pensamento mais introspectivo e começa a se questionar:
O que sou eu para além de todas essas atividades que eu faço? Aí você entra naquele vazio que é importante descobrir e ver o que tem ali dentro, tá? E isso a psicanálise ajuda também, que é com que eu trabalho. Logo, você tem que identificar a causa. E por isso que eu recomendo a psicanálise para tratar a depressão, porque você não vai tratar a doença depressão. Na psicanálise eu trato o sujeito que está acometido nessa doença, para descobrir as causas que fazem essa depressão se instalar no sujeito. E podem ser várias causas. Aquela que desencadeia a depressão é só um evento desencadeador, percebe? Mas tem várias outras questões aí anteriores que fazem essa depressão se instalar. Não sei se eu consegui responder se depressão tem cura ou não, mas eu acredito que se você tem uma doença, digamos que você tem, sei lá, vamos pensar aqui, uma doença no coração. Tem lá um distúrbio em alguma válvula do coração. Você tem aquela doença, ela tem cura? Talvez você não consiga resolver aquela válvula, mas você pode viver bem mesmo com aquela válvula disfuncional. Mesma coisa na depressão. Pode ter depressão, passar por um tratamento, tanto psiquiátrico quanto psicoterapia, que é fundamental para descobrir aquelas causas, descobrir o que te faz ter depressão e aprender a lidar com a depressão e funcionar bem, mesmo tendo depressão. Compreende? Agora, gente, eu vou ler aqui as perguntas de vocês. Podem ir fazendo as perguntas para a gente interagir e eu conseguir responder o que mais vier. Deixa eu voltar aqui. Pode clicar no aviãozinho, tá, gente? Para mandar para mais pessoas estarem aqui com a gente. É diferente, se a depressão é diferente de crise de ansiedade, eu já respondi. Se não tiver claro para você, pergunta aqui de novo, tá? O André pergunta aqui. Nos casos de depressão, é comum atendimento home care? Então, vai depender do grau da depressão. Se é uma depressão leve, se é uma depressão moderada ou se é uma depressão grave. Tem níveis de depressões graves que a pessoa não consegue se levantar da cama, que o humor da pessoa está muito para baixo, muito apático, que a pessoa não tem condições nem de receber um tratamento. E que aí vale a pena esse tipo de atendimento. Entende? Vai depender de cada caso, vai depender da gradação, do nível de depressão que a pessoa está. E outra, gente, tem uma diferença importante aqui. Às vezes, você pode ter sintomas depressivos, mas não ter a doença depressão, tá? É importante fazer essa distinção, porque às vezes você está sendo atendida por um médico, aí um médico conversa com outro, aí fala lá na sua frente, fulano está com sintoma depressivo. Eu digo isso fazendo um adendo, porque quando lá no passado eu precisei passar por um procedimento médico de uma cirurgia que eu fiz, da tireoide, o médico falava uns termos super estranhos que eu ficava pensando assim, meu Deus, será que tem algo muito pior acontecendo comigo? Mas ele só estava conversando sobre algo, uma suspeita que ele tinha lá, que ele queria investigar, mas não era nada daquilo, eram só sintomas, mas não era a doença em si. Então, se alguém fala para você, você está com sintomas depressivos, se um médico fala isso, ou se um psicólogo fala isso, não significa que você está com a depressão, você só está com os sintomas, tá? Cuidado com esses termos também e lembrar que a depressão ela é uma doença e como qualquer outra doença, ela precisa ser acolhida e ela precisa ser tratada, tá? Deixa eu ver. Doutora Jennifer, a pessoa pode buscar meios de equilíbrio, o tratamento com um profissional juntamente com o esforço interno. É isso mesmo. Buscar um equilíbrio da vida mesmo, né? Independente se você tem uma doença ou não, é conseguir lidar bem com as situações e com você mesmo.
é conseguir funcionar em meio a esse mundo capitalista que a gente vive, né? Cadê? Ó, o Dex está dizendo aqui. Já tive depressões na infância. Basicamente, em meus momentos de introspecção, busquei identificar o que me fazia sentir assim e o que eu poderia fazer para mudar. Você é um felizardo, posso dizer assim, porque tem muitas pessoas que não conseguem nem fazer esse movimento, sabe? De tentar entender o que se passa. Tem pessoas que não conseguem nem nomear os seus próprios sentimentos. E um bom exercício é, quando você sentir algo que te afeta, que mexe contigo, tenta nomear. Eu tô sentindo que é raiva, eu tô irritado, eu tô triste. O que está acontecendo? Porque se você nomeia, isso fica mais fácil para você identificar o que é. E tentar entender também, nossa, eu estou me sentindo assim. Mas o que aconteceu para eu me sentir assim? Ah, aconteceu tal situação que mexeu comigo. Mas aconteceu uma outra também. E a partir disso, você vai buscando informações de você mesmo para entender o que se passa com você. E também lançar a mão de uma ajuda. Porque tem pessoas que sofrem tanto que vai indo nesses graus aí, tá com a depressão leve. E aí afunda mais um pouco, vai para uma depressão moderada. E aí afunda mais um pouco, vai para uma depressão grave e a situação fica muito pior. Se você já busca uma ajuda profissional, assim que você já percebe que tem algo errado, que você não está conseguindo sair dessa situação, o buraco está muito menos fundo. E aí fica mais fácil de refazer esse buraco aí, de jogar cascalho nele e deixar a estrada melhor. Compreende? Usando aquela metáfora que a gente tinha conversado antes. Quando sofri acidente de carro, misturou tantos traumas. Quando sofri acidente de carro, misturou com traumas do acidente, mas com o tempo, estímulos e me forçando a mudar. Peraí, gente, eu vou ler de novo. Quando sofri acidente de carro, misturou com traumas do acidente, mas com o tempo, estímulos e me forçando a mudar. Ah, tá, compreendi. Você já tinha essa depressão, já teve essa depressão aí, passou por um acidente de carro e esse acidente desencadeou tudo aquilo que você já tinha no passado, né? E aí você, pelo que você tá me dizendo, você teve algum estímulo aí, fez todo esse processo introspectivo, não sei se você teve ajuda ou não, para poder te forçar a mudar e sair dessa situação, né? E é isso, gente. Existem vários eventos desencadeadores de uma doença psicológica, né? Psiquiátrica. Às vezes, uma situação acontece que desencadeia os sintomas de algo que você já tem ou algo que você não conseguiu superar. E acontece outro evento, mais uma camada de algo que ativa o que tem lá no passado. Por isso que é importante ir lá na causa, tá? E eu acredito muito na psicanálise por isso, para você descobrir a causa desses sintomas, a causa dessas doenças que te fazem ficar mal e que te impedem de viver melhor. Porque quando você vai lá na raiz do problema, você não vai só mudar de sintoma, você vai melhorar, você vai ter condições de entender todo aquele cenário e perceber o que se passa e lidar bem com aquela situação, tá? A Renata tá perguntando aqui, um conjunto de insatisfações pode gerar processo depressivo? Excelente pergunta, Renata. Lembra que eu estava falando aqui que existem eventos desencadeadores? Às vezes você já tem lá, já está com um humor mais depressivo e vai passando por várias insatisfações que você não consegue resolver.
E aquilo chega num nível que afunda de tal maneira que você pode ser acometido sim por uma depressão, tá? E na depressão, nas doenças psicológicas em geral, é importante você evitar ter de novo uma crise depressiva, uma crise de ansiedade, qualquer tipo de crise é importante você evitar. Já entrar com uma intervenção, tá? Uma psicoterapia, para você evitar ter outra crise. Porque quando você tem uma outra crise, você afunda mais ainda. E aí você faz esse caminho, essa descarga psíquica, e o seu corpo entende o quê? Opa, no passado eu já tive essa descarga psíquica de me afundar ou de ter uma crise de ansiedade para lidar com essa situação. E aí você tende a repetir isso, tá? Por isso que é importante evitar ter essas crises, buscar resolver essa situação o quanto antes, tá bom? As coisas foram mudando, sim. E a gente tem que estar aberto às mudanças mesmo, porque se continuar na mesma, né, as coisas não vão mudar. É muito óbvio isso que eu tô falando, até clichê. Mas se a gente não está disposto a percorrer um caminho diferente, a gente só vai ter aquele mesmo caminho para seguir e para lidar com as situações. E muitas vezes uma doença, ela vem como um mecanismo de defesa mesmo, para você lidar com aquela situação difícil, com aquela situação traumática. Você adoece. Só que tudo isso é um processo inconsciente, gente. Não é assim, eu vou adoecer. Não, não é isso. Mas você adoece como um mecanismo de defesa para lidar com aquela situação. E aí o seu corpo aprende, fugir daquela situação adoecendo. Então, vou adoecer de novo, vou repetir esse caminho de novo, vou repetir esse caminho de novo. E acaba tendo ganhos secundários aí com essa doença. Porque se você adoece, é um bom álibi para te tirar de uma situação difícil. Só que nem você sabe disso. Por isso que a gente tem que tratar com muito cuidado essas doenças e acolher as pessoas que estão sofrendo disso, porque elas querem sair dessa situação. Elas querem mudar esse cenário que está fazendo com que ela adoeça, entende? Como o medicamento ajuda na depressão? Já fiz tratamento com um antidepressivo para enxaqueca e ele me deixou um tanto alterada, sabe? Muito sono, etc. E fico pensando na pessoa depressiva. Então, o medicamento, um antidepressivo, por exemplo, ele vai atuar nos receptores lá do cérebro para trazer mais neurotransmissores que melhorem o seu humor e o seu prazer, mas ele traz efeitos colaterais. O medicamento, ele não é como um ímã que vai lá só naquele que está puxando ele. O medicamento vai e se liga em vários receptores, em receptores, inclusive, que não era para se ligar. E aí, por isso que tem os efeitos colaterais. E com base nesses efeitos colaterais e nesses outros efeitos que o medicamento traz, os antidepressivos, por exemplo, também são usados para outras doenças, como quem trata a enxaqueca, por exemplo. Porque ele traz um efeito lá específico para melhorar a enxaqueca, mas ele tem os seus efeitos colaterais. Se você lê uma bula de um medicamento desse, você vê que ele pode trazer várias coisas, inclusive alteração no sono, alteração na libido, né? Você pode ficar sem apetite sexual, mas tem vários tipos. Tem uns que dá mais esses tipos de efeitos colaterais e outros que não. Por isso que quando você vai fazer um tratamento medicamentoso, você vai lá, se consulta com seu psiquiatra, ele vai te passar uma medicação. O ideal é que ele entenda minimamente o que acontece. Se você for uma pessoa de baixo peso, ele não vai te passar um medicamento que vai te fazer emagrecer mais, entende? E aí você vai voltar no seu médico e vai dizer, olha, eu tive esses efeitos colaterais. E ele vai ajustar e trocar o seu medicamento para um outro que te traga menos complicações, tá?
E na pessoa depressiva acontece a mesma coisa, Leilane. Ela vai, né, se ela precisar, ela vai tomar o medicamento para ter forças de conseguir fazer um tratamento aí, até uma psicoterapia. E à medida que ela for melhorando, ela junto com o médico vai ir desmamando essa medicação, porque a pessoa não pode parar a medicação do nada, porque tem medicação que pode dar o efeito rebote, entende? Ela pode voltar aqueles sintomas. E a pessoa não pode parar assim do nada. Se o médico prescrever uma medicação, o ideal é que você retorne nesse médico e vai ajustando e vai diminuindo a dose conforme cada tipo de medicamento, tá? Para não dar esse efeito rebote, para não dar essa complicação. E tem outro lance também. Outro lance, olha o jeito que eu tô falando aqui, gente. É porque quem perguntou aqui agora foi a minha amiga e eu tô achando que eu tô conversando com ela, olha isso. Mas assim, tem outra situação também, deixa eu falar melhor aqui, né, na live. Se tem pessoas que ela tá lá num quadro depressivo, e aí ela começa a melhorar, ela já abandona o tratamento porque acha que tá bem, deixa de ir no psiquiatra, para de tomar medicação, para de fazer a psicoterapia e ela volta de novo. Então tem que tomar cuidado para isso não acontecer, tem que ter paciência também, tá? Tão importante nomear, parece simples, mas é tão importante. É isso mesmo, Elane, porque se você nomeia, você consegue entender o que acontece, tá? É um significado que traz. A partir do momento que você dá nome, que você usa a palavra, isso já diminui, inclusive, a angústia. Selmo, seja bem-vindo! Tô vendo você aqui. A Sabrina, é verdade, não é fácil lidar com depressão, é uma luta diária, sim. E é por isso que é importante contar com ajuda. Porque às vezes você sozinho não dá conta. Eu tiro por mim um exemplo. Eu tenho muita dificuldade de fazer atividade física sozinha. E como eu não tô saindo, eu tô me privando nessa pandemia mesmo. Eu tô ficando mais em casa, eu saio mais em situações que eu preciso sair. E para eu fazer atividade física sozinha é muito difícil. Eu estaria sedentária aí por quase um ano, né? Se eu estivesse esperando a pandemia acabar, para eu poder ir numa academia, né? As coisas voltarem ao normal, entre aspas. E aí o que eu fiz? Eu contei com ajuda. Eu tenho ajuda profissional para eu não ficar sedentária, certo? Eu busquei uma ajuda de uma personal para me ajudar. A gente faz treinos por videochamada. Inclusive, se vocês quiserem indicação, depois me mandam um direct que eu passo o contato dela, o perfil dela. Mas assim, a gente tem que saber quando a gente precisa de ajuda. Porque se a gente fica martelando naquilo, o tempo vai passando e a situação não melhora, só piora, entende? Acredito muito que os anos todos de tratamento terapêutico que fiz, a busca pelo autoconhecimento e meu empenho em me curar ajudaram muito a atravessar essa pandemia. Tanto que estou saindo do remédio. Parabéns, Renata, muito bom. É isso aí, gente, é buscar ajuda. E assim, eu sei que é muito difícil para algumas pessoas procurarem uma psicoterapia, porque você procurar um psicólogo para se tratar, né, vamos dizer assim, é você ter que lidar com você mesmo, porque você vai falar sobre você. E eu sei que é difícil, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade do que outras, mas é um processo muito bonito, porque é uma transformação que acontece, que te prepara para lidar com situações difíceis que sempre vão acontecer. A vida é assim, sempre terão situações que você vai precisar passar por elas. E se você se fortalece, se você aprende a lidar com essas situações, você se torna cada vez mais apto e capaz de lidar com situações futuras que podem ser difíceis para você, tá? Ah, ela tá dizendo sim, Paty maravilhosa, amo. É, gente, é a Patrícia, a minha personal trainer, a gente faz treinos por videochamada, gente. A Elane também já fez com ela e
sabe como é que é. Gente, é isso. Não tem mais perguntas, né? Eu espero que eu tenha ajudado a entender um pouco mais sobre a depressão. E não tenha medo de pedir ajuda, tá? Saiba que ninguém dá conta de tudo sozinho. Não existe. A unidade, ela é feita pra gente atuar em grupo mesmo. Por isso que essa pandemia está sendo tão difícil, porque a gente está se isolando de pessoas e o nosso instinto é o bando mesmo, é estar junto, é ter esse convívio social. Então, se você precisa de ajuda, seja ela qual for, de um personal trainer, de uma nutricionista, de um psicólogo, de um psiquiatra, procura ajuda. Porque essas pessoas são treinadas e têm a formação e a especialização correta para poder te ajudar. Porque a gente não conhece tudo, né? Eu não conheço sobre nutrição. Assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu conheço muitas coisas, mas não no nível específico para me ajudar um exercício físico, por exemplo. Quem entende é a Paty, eu conto com a ajuda dela, tá? São exemplos para você entender que você pode sim receber ajuda e não tem problema nenhum com isso, tá? Ah, André tá dizendo aqui gratidão, Psy Jennifer. Imagina, eu que agradeço, gente, a presença de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui, porque essas lives só acontecem porque vocês estão aqui, né? Saudade de aglomerar, não é, garota? Sim, gente, eu tô morrendo de saudade. Não vejo a hora de todo mundo já ser vacinado. Eu sei que depois a vacina ainda vai ter que esperar um tempo mais para as coisas amenizarem, pra gente voltar a se aglomerar, ver as pessoas queridas, dar aquele abraço gostoso. E quem sabe, né, quando tudo isso voltar ao normal, espero, a gente poder fazer uma live mesmo, ao vivo, sem ser pela internet. A Paty, é muito difícil mesmo, não sei qual é o pior, a depressão ou a ansiedade. Tudo não dá para mensurar, né? A ansiedade, no nível alto, ela traz muito sofrimento. E a depressão também traz muito sofrimento, não dá para dizer o que é pior. Então, contem com ajuda profissional. Os profissionais, as pessoas estão aí para nos ajudar, tá bom? E eu vou postar esse vídeo também no YouTube, para quem quiser ver a gravação depois, colocar acelerado, tá? Podem acessar o meu perfil do YouTube na minha biografia. Eu deixei lá na bio. Você pode se inscrever no meu canal, que hoje às 18 horas vai estar disponível lá, tá? E se você tá vendo essa gravação aqui pelo YouTube, aproveita e vai lá no meu perfil do Instagram, tá? Pra gente interagir, pra você fazer as suas perguntas também nos finais de semana. E eu posto muito conteúdo diferente que não fica aqui no YouTube, tá bom? Vou deixar o perfil embaixo na descrição. Amo demais, seus conteúdos são tops. Obrigada, Paty. Aqui é outra Paty, gente. Então é isso, meus amores. Vou dar a live aqui por encerrada. Eu vejo que não tem mais nenhuma pergunta. O que é isso? Ah, tá uma pessoa chamando para fazer a live junto comigo. Acho que apertou sem querer. Um beijo para vocês. E até a próxima quarta-feira, às 13 horas, aqui no Instagram, no Pergunta pra Psy, tá? Beijo, beijo. Ai, gente.